para compartilhar com vocês. E eu fico feliz de estar aqui hoje, nesse momento que nós experimentamos aqui, de uma outra igreja estar aqui conosco, porque isso eu entendo que testifica sobre aquilo que nós vamos tratar hoje. Um lugar de adoração, um lugar que é livre para todas as denominações, para todos os homens virem e adorarem ao mesmo Deus. Um Deus que é poderoso, um Deus que é poderoso para te curar, para te libertar, para fazer tudo aquilo que você necessita. E eu tenho, nesses dias que nós estamos vivendo, ouvido, infelizmente, algumas pessoas dizerem assim: eu não tenho mais vontade de ir à igreja. Eu não vejo necessidade de estar congregando em uma igreja. E alguns, inclusive, nós vemos saindo das igrejas, independente de qual seja essa igreja, mas nós vemos uma debandada, de certa forma, algumas pessoas se ausentando da congregação. E isso machuca, com certeza, o coração daqueles que são caros para nós, e eu imagino o quanto isso magoa o coração do nosso Deus, do nosso Pai. E esse tempo em que nós estamos vivendo, em que pastores, igrejas, cada vez mais compartilhando vídeos, mensagens na internet, a internet cada vez mais popularizada, tem feito com que esse movimento comece a migrar, então, da igreja, instituição, para dentro da casa. Não tenho mais necessidade de ir à igreja porque eu escuto o culto ao vivo, né? Nós transmitimos o culto ao vivo pela internet, você pode ouvir, né? Se você não precisa estar aqui. Né? Tantas outras igrejas fazem da mesma forma, ou até mesmo eu posso escolher aquele que vai ministrar a minha vida no dia de hoje. Eu posso escolher qual é o vaso que eu quero que seja usado. Esse aqui fala muito devagar, esse aqui não gosto muito da mensagem, esse aqui é muito chato, esse outro aqui é legal, esse aqui fala comigo, esse aqui é brincalhão. Querido, isso tudo é muito bom. Eu entendo que esse movimento da internet, ele vem para ajudar o corpo de Cristo a ser estendido para todo mundo. É para que nós possamos cumprir aquela orientação que o Senhor Jesus nos deu, para que nós preguemos a palavra a todas as pessoas do mundo, ao mundo todo. Então, esse movimento de nós colocarmos as mensagens na internet é muito bom. Eu entendo que não existe forma de nós alcançarmos o mundo todo se não for por aí. Então, eu entendo que isso é de Deus. Mas o problema é quando eu acho que isso me basta. Quando eu acho que só eu ouvir uma mensagem através da internet, através de uma televisão, isso me basta. E isso tem atingido, então, o corpo de Cristo. Isso tem feito com que o corpo de Cristo esteja sendo, como eu direi, até repartido em pedaços, e esse corpo não está mais unido. Né? Nós temos sentido que falta união no corpo de Cristo. Nós só vamos conseguir essa união se nós retomarmos o caminho da congregação. A palavra de Deus, ela sempre vai nos orientar que nós devemos sim congregar. Quão bom é quando os irmãos têm comunhão. Eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então eu gostaria de compartilhar esse pensamento com você, porque eu acho interessante assim, tudo hoje é na nuvem, né? Essas mensagens estão todas nas nuvens, na nuvem. Mas o nosso Deus, Ele se fez carne, Ele saiu da nuvem e Ele veio em carne. E isso tem que falar conosco. O fato desse Deus que poderia simplesmente se comunicar através de um mensageiro, através dele mesmo falando com pessoas específicas, Ele sai lá do seu local, lá do paraíso ou do céu, como você queira, né, como você ache melhor a explicação. Mas Ele sai desse lugar, sai dessa divindade, para estar presente aqui na terra e estar em comunhão, estar tendo relacionamento com pessoas. Então isso tem que falar conosco. Quando nós dizemos que não precisamos ter comunhão,
com as pessoas, quando eu falo assim, eu me basto, isso não é de Deus. Isso não vai de encontro ao que Deus nos diz. Eu queria compartilhar com você Hebreus 10, se você puder abrir a sua Bíblia, acessar aí o seu smartphone. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 24, diz assim: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Isso é uma orientação para nós. Irmãos, no meu entendimento, esse texto deixa bem claro por que nós devemos nos reunir como igreja. Por que é necessário estarmos reunidos? Primeiro, esse texto diz assim: consideremos uns aos outros. Para nós termos consideração por alguém, nós precisamos ter relacionamento. Não tem como você considerar alguém se você não tiver relacionamento. Não tem como você incentivar alguém se você não tiver relacionamento. E o texto fala que nós devemos considerar uns aos outros e devemos nos incentivar. Sabe, amado, aquele dia que você fala assim, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. É nesse dia que você precisa vir, porque daí os irmãos aqui estão preparados para incentivar você, a motivar você para continuar o teu caminho. O mundo aí fora, ele vai sempre dizer para você, não, você não precisa disso, você tem que se isolar. Mas na verdade, isso vai acabar matando você. Espiritualmente você vai morrendo, dia a dia. Não deixemos de reunirmos como igreja segundo o costume de alguns. Alguns têm esse costume, amado. E essas pessoas podem estar ao seu redor, essas pessoas podem estar próximas de você e falarem para você, não, olha, não sei por que você vai à igreja. Isso já passou, isso é de outro tempo. Nós estamos no tempo da internet, o tempo da comunicação à distância. Você não precisa mais disso. Você precisa, querido. Você não deve ouvir essas pessoas que têm esses costumes. Nós precisamos sim nos encorajar a estar juntos, a estarmos congregando. O principal motivo de congregarmos, o principal motivo de estarmos numa igreja local, é nós adorarmos a Deus juntos, é nós cultuarmos a esse Deus, nós darmos glória e graça, louvor a esse Deus que nos dá tudo. Tudo que nós precisamos, Ele nos provê. Então a esse Deus nós devemos, em primeiro lugar, darmos graças a Ele, louvar a Ele. Sabe, se você olhar a oração do Pai Nosso, você vai ver que Jesus nos ensinou a dizer, Pai Nosso, venha a nós o Teu reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, Jesus, Ele sempre nos ensina a compartilhar as coisas em conjunto, na coletividade. Deus, Ele não ensinou uma oração dizendo, meu Pai, venha o meu reino, me dá o meu pão. Não, Ele sempre vai ensinar que nós devemos compartilhar. Tudo que Deus nos deu, tudo que Jesus nos ensinou, é para que nós estejamos compartilhando. Não adianta você estar dentro de um quarto, na frente de um computador, ouvindo, né, sendo alimentado por coisas boas e talvez coisas não tão boas, e você guardar isso para você. Com quem que você vai compartilhar isso? Então, esse texto, ele nos exorta a fazer isso. O texto ainda nos adverte, chamando a nossa atenção para não deixarmos, em hipótese alguma, então, de nos reunir como igreja. Muito pelo contrário, nós devemos nos encorajar. Nós devemos sempre manifestar a vontade de Deus para que nós estejamos juntos. Querido, a intenção de Satanás é dividir o corpo de Cristo. A intenção de Satanás é que nós estejamos sendo cada vez mais dispersos. Cada vez mais você se isole.
porque daí ele vai poder implantar as vontades dele no teu coração, e não vai ter ninguém para observar qual é o teu comportamento, não vai ter ninguém para te exortar, não vai ter ninguém para levar você a pensar no que você está fazendo, porque você é senhor de si. Você está se alimentando de coisas que você julga serem as corretas, e muitas vezes são, mas não existe ninguém para balizar se você está alcançando o crescimento que o Senhor Deus tem para nós. Então, quando nós fazemos isso, nós damos essa brecha para que Satanás ele esteja dividindo o corpo. E nós fomos chamados a ter unidade. Deus ele fala que nós devemos ser um com Ele, que nós devemos ser um com Jesus, um com Deus, e que Ele esteja em nós. Isso sempre vai falar de você estar junto, de você estar tendo relacionamentos. Jamais vai falar para você se afastar. Quando você acha que você é autossuficiente, quando você que escolhe o que você vai ouvir, quando é você que escolhe quem vai ministrar a palavra para você, quando o controle remoto está na tua mão, daí você para a pregação, se você não estiver gostando daquilo que você está ouvindo, você para, você passa para uma outra, ou você adianta, né, você passa para frente. Não, essa aqui eu já ouvi tanto, não preciso mais ouvir isso aqui. Eu vou para frente. Sabe, não sei se você já assistiu aquele filme Clique, né? Um filme Clique conta a história ali, o rapaz ele estava com o controle remoto da vida dele. Então todas as vezes que ele passava por alguma situação que ele achava constrangedor, que ele não gostava, que ele se aborrecia, ele adiantava a vida, passava para frente. E ele não tinha a vivência daquilo que poderia mudar, transformar, fazer com que essa pessoa amadurecesse, fazer com que essa pessoa realmente recebesse uma transformação. E o final daquele filme é uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, uma pessoa que perdeu a família, né? E aí, esse é o destino daquele que acha que tem o controle da sua vida, o controle de tudo nas suas mãos. Deus nunca vai fazer as coisas se você tiver com o controle na mão. Você tem o livre-arbítrio. E todas as vezes que você para uma pregação, que você diz, não, essa pessoa eu não quero ouvir, eu vou escolher outra, você está limitando aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Então nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos, hoje eu vou na Ágape, semana que vem eu vou na igreja Y, X, Z. Querido, você pode, você é livre para você conhecer outras igrejas, mas você precisa escolher uma na qual você vai congregar, na qual você vai receber pastoreio, na qual você vai receber ensino, na qual você vai ter relacionamento com os irmãos, e esses irmãos, esses pastores que estarão nessa igreja, esses líderes que estarão ali na igreja, eles serão instrumentos para estarem fazendo com que você receba o tratamento que precisa. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, nos fala assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Que texto pesado. E que texto tão atual. Porque é exatamente isso que nós temos visto. As pessoas não conseguem mais, não têm mais condições de ouvir a sã doutrina. Sabe, querido, nós precisamos pregar a palavra. O texto nos exorta, pregue a palavra. Exorte com toda paciência. Repreenda. Querido, quando você vai numa igreja, quando você entrou nesse relacionamento cristão, de você entregar a sua vida para Jesus e você fazer parte de do corpo de Cristo através de uma igreja local, entenda uma coisa, você vai ser repreendido, você vai ser exortado, você vai ser animado para que você possa cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida.
Você vai passar por esse processo para que você possa amadurecer como pessoa, amadurecer espiritualmente. É necessário que a gente passe por isso. E essas coisas doem, essas coisas machucam. E é por isso que daí algumas pessoas saem, algumas pessoas abandonam a igreja, abandonam uma liderança, abandonam um pastoreio, porque se sentem mal. Mas eu quero dizer para você que é nesses momentos de conflito é que você vai se conhecer. E que também as pessoas vão te conhecer. Se não houver conflito, você não tem condições de se conhecer. Porque quando está tudo bem, amado, quando está tudo mil maravilhas, né, quando você concorda com tudo que estão dizendo, você concorda com tudo que estão falando, fazendo, aí não tem conflito. Aí está tudo em paz. O que nós precisamos entender é que a vida cristã, ela não é feita de concordância. Ela é feita de unidade, ela é feita de você passar por uma peneira, ela é feita de você passar por um tratamento, para que você possa alcançar aquilo que Deus tem para a tua, aquilo que eu tenho para a minha vida. Quando você não tem ninguém para prestar contas, quando você não aceita que ninguém te exorte, então você não se entrega na mão do oleiro. E o que mais nós precisamos fazer é nos entregar na mão do oleiro. Deus usa a igreja local. Deus usa as pessoas na igreja para estar moldando você, para estar mostrando para você aquilo que está bom, aquilo que está mais ou menos, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você tem que abandonar, né? Nós precisamos, quando nós entramos na igreja, nós trazemos conosco muitos costumes, né, do mundo. E nós precisamos abandonar esses costumes. Provérbios 27:17 nos fala: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Esse é o processo. Não tem como fugir disso. Sabe quando você conhece aqui Morretes, né? Você vai naqueles rios ali em Morretes, você vê lá tudo cheio de pedra. E aquelas pedras estão passando por um processo ali. Elas vão sendo todas alisadas. E como que acontece isso? Uma pedra batendo na outra. É através do atrito. É a água passando, levando uma pedra, e essa pedra vai rolando, e essa pedra vai tomando um molde. Então nós aqui somos pedras vivas. E essas pedras vivas é que vão fazer com que nós possamos receber o tratamento, receber o molde que nós precisamos. É isso que precisa ocorrer. Então, durante o conflito, você precisa entender, é um tratamento para as nossas vidas. Tanto para aquele que é exortado, como para aquele que exorta. A palavra diz que nós devemos exortar com toda paciência. Então, aquele que exorta também precisa aprender a exortar. Então, é uma via de duas mãos, né? Eu exorto e sou exortado. E eu vou aprendendo os dois lados. Sabe? Não é porque existe um pastor, não é porque a pessoa está neste cargo de pastor, que essa pessoa sabe tudo, essa pessoa já foi moldada completamente. Não, nós estamos no processo. Todos nós estamos no processo. A grande questão é que o quanto nós estamos dispostos a passar por esse processo. Todos nós aqui queremos ser transformados. Todos nós aqui queremos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas o quanto nós estamos dispostos a pagar o preço para isso? O quanto nós estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas que não fazem parte, que não cabe no relacionamento com Deus. Algumas coisas não cabem no relacionamento com Deus. Sabe, querido, por que nós trabalhamos com casais? E sabe por que existe muito conflito entre o casal? Principalmente os casais mais jovens, né? Eles se casam e daí eles vêm com alguns costumes das suas famílias. E esse casal, muitas vezes, ou um ou os dois, não querem abrir mão de nada para esse novo relacionamento. Só que não vai dar certo. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Alguém vai ter que dizer assim, não, eu vou ceder. Eu entendo, agora eu sei que a minha posição mudou, eu era solteiro, agora eu sou casado, e dentro do relacionamento, casamento,
isso que eu fazia não cabe mais, não faz parte mais da minha vida. E na igreja não é diferente. Quando você estava no mundo, existiam coisas que você fazia e era tudo natural para você. A partir do momento que você toma a decisão por Cristo, você entra num relacionamento com Cristo, tem coisas que você não tem mais como fazer. Tem coisas que você precisa abandonar. Não tem mais como você agir naturalmente, ir numa balada, você xingar, você continuar se embriagando, você continuar usando drogas. Não tem mais, isso não cabe num relacionamento com esse Deus. E aí entra a igreja. Aí entra a igreja para te dar suporte, para te dar ensino, para te dar pastoreio, para que você entenda o que você pode, ou melhor, poder nós podemos todas as coisas, mas é o que você não deveria mais fazer estando num relacionamento e querendo ter um relacionamento íntimo com esse Deus. Mas a grande questão é que muitas pessoas não entram num relacionamento. Na verdade, elas têm uma relação. E existe uma grande diferença entre você ter um relacionamento e você ter uma relação. O relacionamento exige que você esteja compartilhando a sua vida. Exige que você esteja abrindo o seu coração. Exige que você interaja com a outra parte. A relação não. A relação é como se fosse uma relação comercial. Eu sinto uma necessidade, eu vou lá e tenho uma relação comercial, uma relação profissional para satisfazer as minhas necessidades. Está resolvido, pronto, não tem mais compromisso nenhum. Então, amado, eu ligo lá o computador, hoje eu estou com um problema na área financeira, deixa eu ver aqui um pastor que vai pregar para mim hoje na área financeira. E eu tenho aquela relação para satisfazer aquela vontade específica. Agora, se eu quero um relacionamento, então eu vou buscar uma igreja local, eu vou buscar um pastoreio, eu vou me colocar diante dessa autoridade e vou falar, eu quero ser tratado. Eu preciso ser tratado em todas as áreas, independente daquilo que eu estou vivendo hoje. Eu quero ser tratado também na área financeira, eu estou tendo problemas financeiros, mas eu preciso ser tratado em outras coisas também. E às vezes nós não nos percebemos, nós não entendemos que precisamos ser tratados em algumas áreas, mas a pessoa que está caminhando conosco, quando nós temos um relacionamento com essas pessoas começam a interagir conosco e começam a perceber, opa, esse irmãozinho aqui, nós precisamos conversar com ele sobre determinado assunto, porque ele está com uma certa dificuldade aqui, ele não entendeu. A irmãzinha ali, ela precisa olhar para a roupa que ela está vestindo. Essa roupa não diz mais, não condiz mais com a situação atual, com esse relacionamento com Deus. O irmãozinho ali, ele continua falando muita besteira, continua xingando. Olha, ainda está falando muito palavrão. E a gente vai mudando, a gente vai sendo limado, literalmente limado. Essas coisas todas que eu estou te falando são coisas óbvias, muito óbvias, mas acontecem. Quando nós temos uma relação superficial, egoísta, eu penso só em mim, uma relação onde eu só quero satisfazer as minhas necessidades, satisfazer aquilo que eu preciso naquele momento, e pronto, está resolvido. Vou caminhar mais um tempo. Nós precisamos ter um relacionamento. Você vem para a igreja para que Deus trabalhe na sua vida, para que você tenha um relacionamento com Ele. A igreja, os pastores vão te ensinar a ter esse relacionamento, um relacionamento que vai transformar a sua vida, um relacionamento que não vai mais ser superficial, um relacionamento que vai se aprofundar naquilo que você precisa realmente mudar. Querido, não adianta a gente querer enganar a nós mesmos. Não adianta mais a gente vir à igreja achando que, se eu colocar essa roupa, essa máscara agora,
eu vou poder me relacionar com as pessoas, elas não vão perceber aquilo que eu sou na verdade. Não é a nós, não é a igreja, não são as pessoas que você precisa ter em mente para você agradar. É a Deus, é a Deus. Nós como pastores, como líderes, se nós formos falar para as pessoas que nós pastoreamos, que nós lideramos, apenas aquilo que elas gostariam de ouvir, se desse púlpito saírem palavras apenas que as pessoas gostam de ouvir, aquilo que satisfaz o seu ego, nós não estamos cumprindo o nosso papel. Nós precisamos sim ter uma relação íntima, uma relação que vai fazer com que Cristo seja gerado em nós. E somente na relação íntima é que existe a geração de vida. Somente num relacionamento íntimo, somente num relacionamento íntimo com Deus é que Cristo vai ser gerado em nós. E aí as pessoas na coletividade vão ver esse Cristo em nós através das nossas atitudes, através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos e daquilo que nós alcançamos em Cristo. Nós precisamos entender que nós temos um alvo a ser alcançado. Isso que nós vivemos aqui é um treino. Nós vamos, em breve, Jesus voltará e nós iremos com Ele e nós iremos governar com Ele. E nós estamos aqui sendo preparados para esse governo, para esse tempo. Nós precisamos entender isso. Efésios 4, capítulo 11. Aliás, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, nos diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Querido, o propósito da igreja é instrumentalizar, é edificar a sua vida. Existem pessoas no ministério que estão capacitadas para ministrar a sua vida, para te trazer ensino, para fazer com que você alcance aquilo que você foi moldado por Deus para fazer. Deus tem um chamado específico para a sua vida. Se você entende que Deus tem um chamado específico para a sua vida, você precisa desenvolver esse chamado. Para você desenvolver esse chamado, você precisa se submeter às autoridades que estão sobre a sua vida dentro da igreja. Essas autoridades irão instrumentalizar você. Essas autoridades irão capacitar a sua vida para que você alcance mais de Deus. Para que você possa realmente crescer em um relacionamento que irá transformar a sua vida e as pessoas à sua volta. Na coletividade. Aí você começa a fazer parte desse movimento que é o corpo de Cristo. Uma vida relacional constrói um mesmo coração. Sabe, quando eu me casei com a minha esposa, nós passamos por esse processo de alinhamento, né? Do que eu vivi como Edilson, pessoa, indivíduo, com o que a Fátima viveu como pessoa, indivíduo, e nós tivemos que alinhar algumas coisas. E somente através de uma relação que nós tivemos, um relacionamento íntimo que nós tivemos, é que nós fomos conhecendo um ao outro, fomos conhecendo o pensamento um do outro. E hoje, já quase 34 anos, a gente pode se olhar nos olhos e a gente já sabe, opa, não está legal, tem alguma coisa. Por quê? Porque existiu um relacionamento. Agora, se eu não tenho esse relacionamento, eu não tenho como ter unidade com a minha esposa. Sabe, quando ela sofre, eu sofro. Quando ela se alegra, eu me alegro, e vice-versa. Assim tem que ser o corpo de Cristo. Nós precisamos criar essa unidade através do relacionamento. Então, daí quando o meu irmão, a minha irmã sofrem, eu vou sofrer. Quando eles se alegram, então eu vou me alegrar. Porque eu tenho unidade com ele. Eu conheço o coração dessa pessoa, eu sei que essa pessoa precisa muito de um abraço. Eu começo a entender isso. O Espírito Santo começa a mover dentro da igreja. E na coletividade a gente vai vendo, opa, essa pessoa precisa hoje de uma oração. Essa pessoa precisa de um abraço. Essa pessoa precisa de uma palavra. Essa pessoa precisa de um incentivo. Através do relacionamento. Através do relacionamento. O que nos impede de viver este relacionamento profundo é o pensamento de que vamos ter que perder alguma coisa. Vou ter que abandonar tudo aquilo que era bom, né, que eu considerava muito precioso para mim, e agora
nesse relacionamento como corpo de Cristo, esse relacionamento com Deus, eu vou ter que abandonar. Sim, querido, como eu já falei, tem coisas que nós precisamos abandonar, não tem como. Mas Mateus 16, 25, Jesus vem e nos fala: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Esse é o segredo. Queridos, enquanto você quiser fazer o que você quiser com a sua vida, enquanto você estiver no controle, enquanto você quiser selecionar a pessoa, enquanto você quiser selecionar o vaso que vai ser usado para estar ministrando a sua vida, você não vai receber o todo de Deus. Você está preservando, sabe aquela parte escura do teu coração? Aquela parte que está encardida e que você está preservando, porque você não quer tratar. Você está querendo salvar a sua vida. Esse texto diz que você vai acabar perdendo a sua vida. Então, querido, se entregue para Jesus. Se entregue para Jesus, entregue a sua vida, entregue o teu caminhar, entregue a tua forma de falar. Entregue tudo que é teu nas mãos do oleiro. Não queira mais ter o controle nas mãos. Entregue esse controle. Se você ainda está pensando que pode controlar todas as coisas, eu te digo, você está enganado. Vai chegar uma hora que vai sair tudo do controle. Então, não queira chegar nesse nível. Não espere as coisas saírem do teu controle. Entregue você mesmo. Abra a mão. Se renda. Se renda. Você precisa render a sua vida, entregar a tua vida nas mãos dele. Jesus é o nosso exemplo. Ele se entregou por nós. Ele é o nosso maior exemplo. Em João capítulo 10, verso 17 e 18 diz assim: por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Irmãos, a essência do Evangelho é o amor. E a essência do amor é a entrega. Jesus, ele fala assim, olha, ninguém vai me obrigar a entregar a minha vida. Ninguém me obriga a morrer naquela cruz. Sou eu que de livre e espontânea vontade eu me entrego, para que todos tenham vida. Eu morro para que todos vivam. E daí sabe o que nós fazemos? Nós queremos viver essa vida que Jesus se entregou para que nós tivéssemos vida. Nós fazemos do nosso jeito. Nós queremos viver essa vida do nosso jeito. E que se dane o resto. Que se dane o resto. Ah, se fulano achar ruim, problema dele. Eu não quero ter relacionamento mesmo com essa pessoa. Eu não quero mais ter conversa com essa pessoa. Não. Você precisa entender. Jesus, nosso exemplo, se entregou por nós. Então entregue a sua vida. Não temos como desenvolver em nós esse amor verdadeiro se nós continuarmos querendo controlar todas as coisas. Esse amor verdadeiro, esse amor de rendição, de entrega, só tem aquele que já entregou tudo. Aquele que não tem mais nada para perder. Sabe o que Deus quer fazer com nós? Ele quer nos matar. Nós precisamos morrer, para que daí o morto não tem mais nada a perder. Se você morre, você não tem mais nada a perder. Nada mais vai te ofender, nada mais vai doer em você. As palavras que alguém te falar não vão doer, porque você já morreu para esse mundo. Você entregou totalmente a sua vida a Jesus e Ele agora está em você. Ele é que comanda, Ele é que controla todas as coisas. Você pode vir ao culto, você pode ir num grupo de comunhão, você pode inclusive ler toda a Bíblia e mesmo assim não conhecer o Deus da Bíblia. E mesmo assim não ter esse relacionamento. Isso tudo só irá gerar esse conhecimento, né? Só vai gerar conhecimento em você, né? Você ler a Bíblia, você vir ao culto, você ir ao grupo de comunhão, gera conhecimento. O que vai gerar transformação é o relacionamento. O que vai ativar todo esse conhecimento guardado em você é o relacionamento com Deus em primeiro lugar e com as pessoas. É aí que esse conhecimento todo ele é ativado e ele se transforma em boas obras, que foram para as quais Deus nos criou, para termos boas obras. Você pode falar que ama a Deus,
mas você não consegue respeitar a tua esposa. Você ama a Deus, mas você não respeita o seu marido. Você ama a Deus, mas você não honra os seus pais. Então esse conhecimento para você não vale nada. É um conhecimento nulo, porque isso não está vindo para fora. Você não está traduzindo isso em boas obras. 1 João 4,8 vai falar assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o verso 20 diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, se você diz que ama a Deus, mas continua tendo as mesmas atitudes, se você diz que ama a Deus, mas continua tratando a sua esposa, seu marido, seus amigos, seus pais, da mesma forma, você precisa rever o seu conceito desse eu amo a Deus. Você precisa rever. Talvez não seja eu ame, talvez seja eu gosto de Deus. Porque aquele que ama a Deus, ele ama aquilo que Deus ama e odeia aquilo que Deus odeia. Certo? Então não tem como você dizer que ama a Deus e continuar nas coisas que Ele odeia. Continuar tendo atitudes que não são aprovadas por Deus. Continuar tendo atitudes que ferem o coração de Deus. Para isso a igreja está aqui. Para isso você precisa vir à igreja. Para que você possa ser confrontado em amor. João 17:21 fala assim: para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Queridos, o mundo só vai conseguir crer que Jesus veio, que Jesus morreu, ressuscitou e está vivo, a partir do momento que nós fizermos com que esse reino que está implantado em nós, ele seja transportado para o lado de fora. A partir do momento que as pessoas possam ver Cristo em nós, a partir do momento que as pessoas olhem para você, olhem para mim e falem: eu preciso ter o que você tem. O que aconteceu? O que aconteceu com a sua vida? Eu quero receber essa novidade de vida. E você não era assim, cara. Você não era assim. Você mudou completamente. Olha a tua forma de falar, você está mais calmo. O que aconteceu? Olha, as coisas parece que não te atingem mais, não te machucam. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Enquanto as pessoas que estão ao teu redor nem imaginarem que você é crente, pelas tuas atitudes, elas nem imaginam que você é crente. Enquanto as pessoas que estão ao teu redor, de repente chega um amigo da igreja e fala assim: ô irmão, a paz do Senhor. Daí teu amigo olha assim: você é crente? Eu nem imaginava que você era crente, cara. Será que acontece isso, irmão? Se acontece isso na nossa vida, então nós precisamos rever esse conceito. Nós não estamos refletindo Cristo nas nossas atitudes. Nós não estamos refletindo Cristo nas nossas vidas. E é para isso que a igreja está aqui. Para nos ajudar para que Cristo seja refletido em nós. Que nós estejamos refletindo o caráter de Cristo. A igreja, né, nós lemos ali, as pessoas não vão conseguir ouvir mais a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A sã doutrina é você ter o caráter de Cristo. Nós aqui, não só aqui, mas em outras igrejas, o que nós estamos fazendo? Alinhando o comportamento das pessoas àquilo que a palavra de Deus diz. Isso é a sã doutrina. É nós ensinarmos ao homem como que ele deve agir como um homem de Deus. Nós ensinarmos uma mulher como uma mulher de Deus age. Como um filho deve tratar um pai e uma mãe. Como o casal de Deus age no casamento. Isso é a sã doutrina. E daí as pessoas não estão mais aturando ouvir isso. Por isso que elas vão buscar mestres para si mesmos. Porque elas não aguentam mais ouvir isso. E na igreja, numa igreja bíblica, você vai ouvir isso. Você vai ouvir a sã doutrina. Você vai ouvir pessoas que vão dizer: olha, precisa mudar essas coisas na sua vida. Nós cantamos aqui, né, muitas vezes: a casa é sua, né?
mude as coisas de lugar, né? Tem um louvor, lindo louvor, maravilhoso louvor. Mas nós precisamos entender que é justamente isso que Deus precisa fazer na nossa vida. Ele precisa ser o dono da casa. Ele precisa realmente ter a chave. É Ele que abre, é Ele que fecha a casa. É Ele que Ele que escolhe o que entra em você e aquilo que você precisa pôr para fora. É Ele que muda as coisas de lugar. Se nós apenas cantarmos esses louvores, e isso não for verdade nas nossas vidas, não tem transformação. Para Deus, se relacionar com você, precisa ser um relacionamento transparente, íntimo, total. Não é relação. É muito diferente de apenas uma relação, que é egoísta, uma relação em que você apenas é o beneficiado. Existe um relacionamento. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, nos diz: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo, o Filho de Deus, morreu para que você viva. Então viva por Ele. Faça valer isso. Não menospreze. Sabe, o que nós vemos é muitas pessoas escarnecendo da obra de Cristo. Dizendo, eu sou cristão, mas tendo uma vida mundana. Quantos casais, querido, nós atendemos com histórias terríveis. Histórias que se a gente fosse contar, acho que até Satanás ia dizer, meu Deus, eu não faria tão bem feito. Coisas terríveis. Porque estão ainda tendo comportamentos mundanos. Nós precisamos mudar isso. E isso só vem através de um relacionamento genuíno com a palavra, um relacionamento genuíno com Deus e um relacionamento genuíno com a igreja. Só estando no corpo, só sendo alinhados, só criando essa unidade com a vontade de Deus. Só assim, não tem como. Sabe, amado, se você ainda não tem, se os teus planos, os teus projetos, os teus pensamentos ainda são os mesmos de antes de você conhecer Jesus, pense que existe alguma coisa errada. Precisa existir um depois de Cristo na tua vida. Sabe, precisa existir um antes e um depois. A sua vida não pode continuar na mesma toada que estava. Nós precisamos mudar. Não existe mais como nós vivermos como vivíamos no mundo. A sã doutrina fala disso. A sã doutrina, ela vem para nos exortar, para mudarmos, para termos uma nova vida. Uma vida que realmente reflita Cristo em nós. A igreja é o lugar para isso. A grande maioria dos crentes vive como o mundo, pensando em conquistar coisas terrenas, coisas passageiras. Sabe, o marido, não, eu não vou na igreja porque eu preciso trabalhar. Eu não vou no grupo de comunhão porque eu preciso trabalhar. Olha, eu vou deixar minha família em casa e vou trabalhar final de semana. Eu não tenho tempo mais. Quantos casais que vêm a esposa reclamar, olha, meu marido não fica mais conosco, só trabalho. Isso não é de Deus, querido. Você precisa cuidar da sua família. Você precisa cuidar do seu casamento. Você precisa ministrar a vida da sua família. Deus, Ele nos deu a vida dEle. Não é para que eu tenha uma mansão, não é para que eu tenha um carrão. Isso tudo não é para isso que Ele morreu. Ele não morreu por coisas passageiras, coisas terrenas, Ele morreu por coisas eternas. Ele morreu para que nós tenhamos vida eterna. Eterna. Então não adianta mais nós ficarmos pensando em nos moldarmos com o mundo. Eu preciso conquistar. Amado, não tem nada errado em você ter planejamentos, em que você vai, sim, ter um planejamento para você conquistar algumas coisas. Mas essa programação, esse projeto, ele tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Se esse projeto que você está te tirando da presença de Deus, se esse projeto que você está tirando o teu tempo com a sua família, reveja isso.
Reveja isso, não está dentro daquilo que Deus quer para nós. Isso não é bênção nas nossas vidas. Isso não vai ser bênção nas nossas vidas. Nós precisamos sim trabalhar, termos responsabilidade, mas desde que alinhado com a palavra. A nossa prioridade é o nosso relacionamento com Deus. Nossa prioridade precisa ser Deus. Depois de Deus, a nossa esposa, o nosso marido, né? Depois os nossos filhos, depois o nosso trabalho. Depois o nosso trabalho. Se você não tiver esse senso de prioridade, as coisas não vão caminhar. Você vai ficar patinando. Você vai ficar patinando em todos os teus relacionamentos. Se nós não temos um relacionamento íntimo, um relacionamento verdadeiro com Deus, todos os nossos relacionamentos vão ser superficiais. Porque você não consegue mostrar para as pessoas aquilo que realmente você é. Se você não consegue se colocar na presença de Deus e falar: Deus, eu sou assim, eu tenho estes erros, eu preciso mudar nestas áreas, eu preciso ser moldado por Ti, eu reconheço que eu sou pecador. Então, se você não tem essa capacidade, você também não tem a capacidade de se colocar na presença de ninguém e ser você mesmo. Você é uma pessoa lá dentro da sua casa, só você, às vezes nem sua esposa, nem seu marido conhece você. Você é uma outra pessoa lá no seu trabalho e você é uma outra pessoa dentro da igreja. Porque o teu relacionamento com Deus, ele não é íntimo, ele é apenas uma relação, você se mostra parcialmente. E o que nós precisamos ter é um relacionamento completo, um relacionamento íntimo. A felicidade daquele que nasceu novamente, nasceu em Cristo, não são as coisas terrenas. A felicidade daquele que nasceu novamente é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus. Essa é a felicidade. Eu não preciso buscar a minha felicidade lá fora. Não preciso buscar a minha felicidade num marido, né? Eu não preciso buscar a felicidade numa esposa. Eu não preciso buscar a felicidade num trabalho, né, numa posição melhor. Não, a minha felicidade está em fazer a vontade de Deus. Eu vim a esse mundo para fazer a vontade de Deus. É para isso que eu estou aqui. Então, quando entramos nesse relacionamento profundo, eu não preciso mais me esconder. Eu me entreguei completamente. Eu me entrego completamente, Deus age na minha vida, eu tenho uma transformação e eu não preciso mais me esconder. E daí sabe o que acontece? Através dessa unidade com Cristo e com a igreja, Deus despeja bênçãos na nossa vida. A palavra de Deus diz que é na coletividade que Ele libera as bênçãos. Quando nós estamos na igreja, nós estamos propensos a receber as bênçãos de Deus. Quando nós estamos inseridos no corpo, aí nós podemos nos movimentar nesse corpo. No corpo nós somos sarados, no corpo nós somos alinhados, no corpo nós somos treinados. Essa unidade da igreja precisa existir. Essa vontade de ser igreja. Sabe, amado? A gente ouve muitas vezes: amo ser igreja com você. Eu amo ser igreja com você. E daqui a pouco as pessoas não estão mais aqui. Que amor é esse? Que amor é esse? Então seja sincero. Seja sincero. Olha, eu até gosto de estar nesse local. Por enquanto estou gostando. Mas nós precisamos buscar um relacionamento verdadeiro. Nós precisamos buscar sim ser igreja, ter unidade. É para isso que nós estamos aqui. Nós precisamos sim amar ser igreja. Nós precisamos sim nos importar uns com os outros. Mas para isso, querido, precisa haver relacionamento. Por que nós fazemos retiro para a família? Por que nós fazemos tanta comunhão, né, com toda a igreja? Para termos relacionamento. Por que existe o grupo de comunhão? Para ter relacionamento. Muitas pessoas não estão inseridas em um grupo de comunhão. Elas estão na igreja, mas não estão inseridas num grupo de comunhão. Ou seja, eu quero um relacionamento parcial. Eu quero um relacionamento parcial, não um relacionamento completo.
Reveja isso, querido. Reveja isso. Se você não está inserido em grupo de comunhão, reveja isso. Nós precisamos ser, sim, igreja juntos. Precisamos, sim, querer estar juntos. Se Deus for o centro da sua vontade, tudo em sua vida será alinhado. A igreja está aqui para te ajudar neste processo. A igreja está aqui para pregar a verdade. A igreja está aqui para que Cristo realmente seja forjado nas nossas vidas. E a igreja está aqui, de braços abertos, para amar pessoas e amar a Deus. Que você receba essa palavra